Fala, jogador, beleza? Se você não me conhece, eu me chamo Ronilson e esse é o canal Mestre das Chips. Estou trazendo aqui palpites e análises para a nossa quarta-feira, dia 11 de fevereiro de 2026. Antes disso, se você não é inscrito no canal, já te inscreve aqui, que tem palpites, bilhetes e análises todos os dias, totalmente de graça para vocês. Sem enrolação, vamos aí para os jogos desta quarta. Uma grade bem interessante, tem Campeonato Brasileiro, Pokal Cup lá da Alemanha. Teremos também Campeonato Escocês e uma tarde de Premier League com 5 jogos pra gente, tá? Trabalhando, começando lá na Copa da Bélgica, teremos a equipe do União Santa Giloase recebendo a equipe do Charleroi. Olhando aqui os últimos jogos quando eles se enfrentaram, 0-0, 1-1, 3-1 para o Santa Giloase, 2-1 para a equipe do Santa Giloase, 1-0 para o Santa Giloase. Santa Giloase não venceu nenhum dos últimos 10 jogos contra a equipe do Aliás, Charleroi não venceu a Santa Gilas em nenhum dos últimos 10 jogos. Sempre que eles se enfrentaram aí, foi vitória ou empate. Para esse confronto aqui, 1,5 gol tá pagando 1,28, que eu acho uma boa alternativa, mas eu gosto mesmo desse empate anula a favor da equipe do Santa Gilas, pagando 1,25. 1-0 paga 0-0 aí, um empatezinho reembolsa nossa aposta, mais seguro até do que 1,5 gols, na minha opinião. Indo agora para a Pokal Cup, Copa da Alemanha, teremos a equipe do Bayern de Munique recebendo a equipe do Leipzig. As duas vezes que se enfrentaram esse ano saíram 12 gols, então é um confronto aí já com estimativa de muitos gols. Primeiro jogo, 6-0 para a equipe do Bayern de Munique. E o segundo jogo, Bayern de Munique 5-1 em cima da equipe do Leipzig. Para esse confronto, não tem como ficar de fora dessa vitória da equipe do Bayern de Munique pagando 1,30, muito menos ficar de fora desse 2,5 que está pagando 1,25. Expectativa aí de gols. Cara, se tu gosta de trabalhar em gols, dá para tu ir até mais de 2,5 gols. Dá para tu ir 3,5, por exemplo, pagando 1,61. Se tu for olhar aqui os últimos jogos, ó, 5-1, 6-0, 3-3, 5-1. Nos últimos 4 jogos saiu 6 gols cada, cara. É um absurdo de gols aí. Saindo depois esse 2-1, 2-2, 3-0, 3-1, 1-1, 5-3. 5-3. Isso aqui eu acho que foi pênalti. Só pode ter sido nos pênaltis. Ou seja, nos últimos 10 jogos aí, o Leipzig venceu somente um jogo e foi um 3-0 aí para cima da equipe do Bayern de Munique. Foi aquela Supercopa lá. Se eu não me engano, aqui foi até a estreia do Harry Kane, né? Que ele já estreou perdendo aí esse título. Então, para esse confronto aqui, ó, 2,5 safe, safe, tranquilinho, deve bater. E uma vitória do Bayern de Munique. 1,30 para colocar no bilhete. Dá até para botar aí uma vitória do Bayern de Munique, 2,5 gols na partida. Copa da Itália, quarta de final, teremos a equipe do Bologna recebendo a equipe do Lazio. Aqui é confronto para poucos gols, é menos de 3,5, pagando 1,18. Teve aqui um 5-0 do Bologna para cima do Lazio aí na temporada passada, mas no geral é confronto para poucos gols. Não tem nenhum confronto em Copa, né? Se tu não gosta muito de trabalhar em poucos gols, dá para ir nesse 1,5 gol também, pagando 1,44, que particularmente eu gosto mais da linha de over do que a linha de under. Indo agora para a Premiership lá na Escócia, teremos a equipe do Celtic recebendo a equipe do Livingston. Olhando aqui a classificação, a equipe do Hearts, que é líder, joga hoje, não jogou ainda, estou gravando esse vídeo aqui ao meio-dia, e a partida, salvo engano, é 5-4-45. O Celtic, se vencer, chega a 51 pontos, pode igualar a mesma pontuação do Rangers, que joga, já já a gente vai falar. Não sei se o Rangers vencer, a distância continua a mesma, e dependendo do jogo do Hits aí, o Rangers pode igualar a mesma pontuação. Para esse confronto, a vitória do Celtic que está pagando 1,17, tu dupla. Esse 1,11 nem vale a pena, mas se tu pegar a vitória do Celtic com 1,5 gol, dá um odd 1,22, 1,23 aí, já dá para tu trabalhar. Mas aqui, vamos estar pegando somente essa vitória da equipe do Celtic, pagando 1,17. A equipe do Montreal vai receber a equipe do Rangers, olhando aqui a classificação. O Rangers que está 3 pontos de igualar a equipe do Hits, dependendo do jogo do Hits que acontece hoje, pode até igualar. Enquanto isso, o Montreal tem 43 pontos e vencer. A equipe do Rangers diminui essa vantagem aí, que hoje é de 8 pontos, do Rangers para o Montreal, e cai aí para somente 5 pontos, é isso. Diminui para 5 pontos. Expectativa aqui é de 1,5 gol, tá pagando em 25, na minha opinião, é o melhor palpite para essa partida. Pela Copa do Rei, cara, eu não lembro se é jogo de ida e volta Copa do Rei.
Que aqui não vai mostrar também, né? Tem que pesquisar aqui. Eu sei que até as quartas não é. Da Copa do Rei é ida e volta. Ah, agora é ida e volta, tá? Acho que é carioca. Buscou aqui, foi carioca. Vamos pesquisar aqui, galera. Copa do Rei, duelo das semifinais clássico pesado. É Valdemar, nananã. Que não fala, né? Se é ida e volta. Ah, tá aqui, ó. A partida de ida deve acontecer dia 11, que é quarta-feira, e a de volta na primeira semana de março. Então, é ida e volta aí, Copa do Rei a partir das semifinais. Estava só na dúvida, porque até as quartas eu sei que é só um jogo, né? A partir daí eu já não estava me recordando, mas eu lembro que ano passado e ano atrasado teve ida e volta. Um gol e meio pagando 86. Essas equipes aqui se enfrentaram recentemente. O jogo foi 1-1. Geralmente que nós se enfrentam, sai pelo menos dois golzinhos, pagando 1,86. Dá pra gente estar trabalhando em cima dessa linha. Indo para a Premier League, às 16h30 teremos a equipe do Crystal Palace recebendo a equipe do Burnley. Olhando aqui a classificação, Crystal Palace 32 pontos, se vencer pode chegar a 35 e saltar para a 10ª posição. Enquanto isso, a equipe do Burnley tem 15, se vencer pode chegar a 18 e tentar respirar aí nessa luta contra o rebaixamento. Pagando 1,30, um gol e meio tá pagando 1,30, né, pra gente estar trabalhando. Às 16h30 teremos a equipe do Nottingham Forest recebendo a equipe do Wolves. A equipe do Wolves que já está rebaixada, uma vitória, 5 empates e 19 derrotas. Enquanto isso, o Nottingham tenta respirar. O West Ham tem 23 pontos. Se o West Ham vencer a equipe do United hoje, chega à mesma pontuação de 26 pontos. Então, independente do jogo aí, o Nottingham tem que vencer para sair, ou pelo menos se afastar, ou manter a mesma diferença do West Ham, caso o West Ham vença o jogo. Um gol e meio nesse confronto está pagando 1,30, empate anula a favor do Nottingham, está pagando 1,25, são os dois palpites que eu tenho para esse confronto. A equipe do City fez uma virada histórica para cima do Liverpool no último final de semana, vai receber a equipe do Fulham, e olhando aqui a classificação, Manchester City 15 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, 50 pontos, 6 pontos a menos que a equipe do Arsenal. Por outro lado, a equipe do Fulham tem 25 jogos com 10 vitórias, 4 empates e 11 derrotas, 35 gols marcados e 37 gols sofridos. Para esse confronto, vitória do City pagando 1,36, 2 gols e meio pagando 1,53 também. É uma boa alternativa, mas particularmente eu prefiro ir nessa vitória da equipe do City. O Aston Villa vai receber a equipe do Brighton. Olhando aqui a classificação, o Aston Villa terceiro colocado, acabou de empatar com a equipe do Bournemouth com o gol do Ryan. Por outro lado, a equipe do Brighton tem 31 pontos, se vencer pode chegar a 34 e entrar nesse bolo aqui do meio de tabela. Para esse confronto, um gol e meio pagando 1,25. Ambas marcam pagando 1,70. É uma das melhores alternativas que a gente tem. O Brighton cumprindo ambas marcam sim em 7 das últimas 10 partidas. Eu não vou ter os últimos 10 jogos do Aston Villa, mas eu te garanto que ele cumpre bastante essa linha de ambas marcas. Às 17h15 teremos a equipe do Sunderland recebendo a equipe do Liverpool. Olhando aqui a classificação, o Liverpool 39 pontos, Sunderland 36 pontos. Se o Sunderland vencer, ele pode igualar a mesma pontuação que hoje tem o Liverpool chegando a 39 pontos. Para esse confronto, um gol e meio está pagando 1,25. E o Liverpool que leva gol de todo mundo, a gente vai estar buscando esse ambas marcam pagando 1,80. Indo agora para o nosso querido e amado Campeonato Brasileiro, teremos a Chapecoense recebendo a equipe do Coritiba. O Coritiba que venceu o Cruzeiro fora de casa, a Chapecoense empatou com o Vasco também. Fora de casa, o jogo que a Chapecoense foi amassada e conseguiu um gol lá no finalzinho com uma linda cobrança de falta. Final do jogo 1-1. Para esse confronto, um gol e meio pagando 1,50. A Chapecoense estreou no Brasileirão jogando em casa diante da equipe do Santos, venceu a partida por 4-2, né? O Curitiba, por outro lado, tem uma vitória com 2 gols marcados e 2 gols sofridos, um gol e meio é tendência para essa partida. O Mirassol vai receber a equipe do Cruzeiro, e olhando aqui a classificação, o Mirassol empatou a última partida, levou 2-0 do Remo e conseguiu buscar o empate. Enquanto isso, o Cruzeiro tem 2 jogos e 2 derrotas. Para esse confronto, vamos estar pegando essa linha de um gol e meio, pagando 1,36. O Atlético Mineiro vai receber o Clube do Remo. Olhando aqui a classificação, Atlético Mineiro, 2 jogos, um empate e uma derrota. Enquanto isso, o Clube do Remo, 2 jogos, um empate e uma derrota, a mesma pontuação. Remo joga em casa, aliás, o Atlético joga em casa. Deve vencer esse confronto, mas eu vou estar pegando somente essa linha de um gol e meio, pagando 1,30. Atlético Mineiro tem tudo para vencer esse confronto. A equipe do Remo
não está bem estruturada ainda para essa temporada, teve muitas mudanças, mudou o técnico, mudou o jogador. Geralmente acontece isso quando o time vem da segunda para a primeira divisão e para esse confronto 1,5 gol pagando em 30 é o que a gente vai estar trabalhando. O São Paulo, cara, vai receber a equipe do Grêmio. O Grêmio fez uma grande partida diante da equipe do Botafogo, venceu o jogo por 5-2 ou foi 5-3, salvo engano. Enquanto isso, o São Paulo empatou o clássico em 0-0 com o Santos, já tinha vencido. Foi 0-0 ou foi 1-1? Deixa eu olhar aqui. Empatou em 1-1 com o Santos. Enquanto isso, o Grêmio venceu a equipe do Botafogo por 5-3 e vinha de uma derrota para cima contra a equipe do Fluminense. 1,5 gol pagando em 36, ambas marcam pagando em 91, também me chama bastante atenção. O Vasco pagando 2,30 para vencer, recebe esse Bahia pagando 3,10. Cara, o Bahia, ele dá trabalho pro Vasco, viu? Último confronto, Bahia 1, Vasco 0. Aí Bahia, nos últimos 5 jogos, foi 2 vitórias do Vasco, 2 vitórias do Bahia e um empate. O Vasco, geralmente, quando joga em casa, leva a melhor contra a equipe do Bahia. Não perde pro Bahia em casa desde 2023, onde se enfrentaram aí 6 vezes. Para esse confronto, cara, é o seguinte: o Vasco é o rei do 1,5 gol. Põe isso na tua cabeça. 1,5 gol no jogo do Vasco vai bater praticamente quase todos os jogos. Quando enfrenta uma equipe um pouco mais forte como a equipe do Bahia, grande tendência de ambas marcam para esse confronto pagando 1,67. Se tu quiser aquele bilhete tranquilinho, 1,5 gol dá para ir numa boa. Agora, se tu quiser há uma odd um pouco mais alta, já uma odd 1,67 para tu montar uma múltipla ou até mesmo fazer uma odd simples, ambas marcam no jogo do Vasco. Sempre é uma boa alternativa. Bom, eu vou dar uma passada rápida aqui pelos estaduais, ver se a gente vai ter alguma coisa. No Baiano não tem, no Carioca também não, no Cearense muito menos. No Goiano, temos o Goiás e o Craque, não vou estar buscando. A maioria dos times aí vão jogar a rodada do Brasileirão, né? Teremos a Copa da Bulgária, com a equipe do Ludogorets recebendo a equipe do Levski Sofia, que é jogo para 1,5 gol se a gente tiver odd, pagando em 36. Copa da Dinamarca, ó, grande jogo entre Copenhague e Viborg, olhando aqui os últimos jogos. Tivemos um empate aí em 0-0 quando eles se enfrentaram, depois um 3-2, 1-0. Menos de 3,5 tá pagando 1,44. Por ser jogo de Copa, eu acho que tem valor, mas não vou trabalhar em cima desse bilhete aí, não. É isso, esses foram os jogos da nossa quarta-feira. Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se aqui no canal, fiquem com o nosso palpite do dia. Lembrando sempre que aposta é coisa séria, então aposte sempre com responsabilidade. Se quiser entrar no nosso grupo gratuito, o link está fixado no primeiro comentário. Siga nossas redes sociais, Mestre das Tips Underline lá no Instagram. Valeu e até o próximo vídeo.